Sem o menor pudor, Lula anunciou abertamente um crime que planeja cometer dentro do Palácio do Planalto. Eu já vou explicar para você direitinho essa história, mas antes preciso falar sobre algo tão absurdo quanto, que estava previsto para acontecer na tarde de hoje e de fato aconteceu. O ditador Nicolás Maduro consolidou mais um golpe contra o povo venezuelano e tomou posse no início da tarde de hoje como presidente reeleito, mesmo não tendo apresentado as atas eleitorais pelas quais vem sendo cobrado pelo mundo todo desde a data do pleito eleitoral, que foi em julho do ano passado. A oposição, por outro lado, apresentou as atas e o resultado comprovado por elas é a derrota de Maduro. O mesmo foi feito pelo Centro Carter, uma instituição que atuou como observadora internacional nas eleições venezuelanas, assim como acompanhou as eleições presidenciais no Brasil em 2022. O Centro Carter entregou as provas da vitória de Edmundo Gonzalez à Organização dos Estados Americanos, mas de nada adiantou, pois as instituições de justiça na Venezuela, inclusive a eleitoral, fazem parte do regime de Maduro. E o Brasil, o que tem a ver com isso? Pois é, tem muita coisa a ver e eu vou explicar agora. Desde a realização da votação na Venezuela, em julho do ano passado, Lula se recusa a se posicionar em relação a reconhecer a vitória ou derrota de Maduro. Enquanto quase o mundo todo reconhece que houve fraude, exceto aquele eixo das ditaduras e autocracias que sempre vai para o lado oposto, Lula finge demência e diz esperar a publicação das atas. Agora veja só que curioso. Na mesma semana em que fez questão de publicar um vídeo onde aparece parabenizando em uma ligação telefônica a atriz Fernanda Torres pelo prêmio Globo de Ouro, Lula envia a embaixadora brasileira na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, como representante do seu governo na posse do ditador Nicolás Maduro. Enquanto exalta o filme que levou a atriz à indicação e afirma que é uma obra importantíssima para a democracia, Lula se recusa a manifestar qualquer contrariedade à fraude escancarada, confirmada pelas atas nunca apresentadas pelo regime do seu velho amigo no país vizinho. No filme em questão, Fernanda Torres representa o papel de uma mulher cujo marido, um político brasileiro, desapareceu durante o período do regime militar no Brasil. No entanto, os sequestros, desaparecimentos forçados, torturas e assassinatos de opositores do regime de Nicolás Maduro não são objeto de indignação por parte de Lula. Ontem à tarde, inclusive, Maria Corina Machado, a líder da oposição a Maduro, que foi impedida de disputar a presidência por ter sido condenada à inelegibilidade pela justiça pertencente ao regime, apareceu em público pela primeira vez depois de 5 meses se escondendo por conta da perseguição da ditadura contra ela. Mal deu tempo de aparecer para que os capangas do ditador a sequestrassem. Enquanto saía do lugar de concentração do ato em protesto à posse que estava marcada para hoje, a motocicleta em que Maria Corina estava na garupa foi interceptada violentamente. Maria Corina foi levada pelas autoridades do país. Cerca de 1 hora depois, foi misteriosamente liberada. Coincidentemente ou não, nesse intervalo de tempo em que o seu paradeiro era desconhecido, a deputada republicana dos Estados Unidos, Maria Elvira Salazar, gravou um vídeo dando um recado diretamente ao regime de Maduro. La última información que nos llega de Venezuela es que María Corina Machado está secuestrada por el régimen de Maduro y que uno de sus guardaespaldas está herido. Y la advertencia es muy clara al régimen de Maduro. Si ustedes atacan a María Corina, nosotros los Estados Unidos los vamos a atacar a ustedes. Están advertidos. Pois é, só que Lula, o mesmo que exaltou o filme que trata de um caso de desaparecimento de um político durante um regime militar, não abre a boca para falar absolutamente nada a respeito das prisões arbitrárias, dos sequestros, das torturas e dos assassinatos praticados pelo regime do seu velho aliado. Aliás, antes fosse apenas de silêncio a postura de Lula, mas não é. O seu governo esteve representado hoje pela embaixadora brasileira na Venezuela, ou seja, Lula legitimou o golpe de Maduro. A presença da representante do governo na cerimônia de posse hoje, infelizmente, é apenas mais um caso dentro do malabarismo protagonizado por Lula, que encontra as mais infundadas desculpas para passar pano para Maduro. Em junho de 2023, em uma entrevista à Rádio Gaúcha, o petista esquivou-se de uma pergunta sobre a Venezuela, dizendo que o conceito de democracia é relativo. Pouco mais de um ano depois, em agosto de 2024, em outra entrevista à mesma rádio, ao ser questionado se o país vizinho estava sob uma ditadura, Lula afirmou que se tratava apenas de um regime desagradável. Na verdade, pensando bem, Lula já não passa mais pano para Maduro. Ele limpa com a língua o chão em que o ditador venezuelano pisa, mesmo causando indignação até mesmo em alguns integrantes do seu próprio governo, como fizeram hoje os ministros do Transportes, Renan Filho, e o ministro
ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e mesmo causando indignação em alguns de seus fiéis defensores na imprensa, como já fizeram pseudo-jornalistas da Globo News, Lula jamais condenará Maduro, pois o ditador venezuelano é, na verdade, um grande exemplo de sucesso daquilo que Lula gostaria de implantar no Brasil. Bom, o próximo caso que eu tenho para mostrar é justamente uma prova desse autoritarismo. Sem o menor pudor, Lula anunciou abertamente um crime que planeja cometer dentro do Palácio do Planalto. Me permite explicar melhor essa história. Nessa quinta-feira, Lula visitou de surpresa a galeria no Planalto que possui os retratos de todos aqueles que já exerceram a presidência no nosso país. Na presença de inúmeros jornalistas, Lula não fez questão nenhuma de esconder o pedido que estava fazendo a um dos seus assessores. O que eu quero é que conta a história. Conta a história. A Dilma foi eleita, depois do impeachment, por um golpe. Depois disso aqui não foi eleita. Isso aqui ocorre em função do impeachment da Dilma. Tá? Depois disso aqui foi eleita em função das mentiras. É isso que tem que... Para começo de conversa, Lula insiste em chamar de golpe o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que seguiu todos os passos previstos na Constituição Federal, exceto pelo fato de que Dilma não perdeu seus direitos políticos, como deveria ter perdido. O próprio STF, cujos ministros falam tanto hoje em ataques às instituições democráticas, legitimou o processo e atestou a constitucionalidade do rito que foi seguido na Câmara e no Senado. Ao chamar de golpe, portanto, Lula está atacando o Supremo Tribunal Federal, o Senado e a Câmara. Só que quando as falas são vindas dele, os atuais ministros do Supremo não veem como ataque. Enfim, o fato é que, além dos ataques às instituições que realizaram o processo de impeachment de Dilma, além do ataque feito ao presidente eleito em 2018, além da tentativa de reescrever a história de acordo com o seu ponto de vista, as suas narrativas, Lula está planejando cometer um crime. Ele estava pedindo para o seu assessor para que constasse nessa galeria no Palácio do Planalto algumas informações relacionadas a cada um dos presidentes. Só que as informações que Lula pediu para que fossem inseridas correspondem à sua versão dos fatos, à sua narrativa. Ao fazer isso, Lula está planejando violar o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, pois está tentando submeter o Estado aos seus interesses pessoais, já que a galeria em questão pertence ao Estado. No entanto, de acordo com a legislação brasileira, o que Lula fez até agora não é passível de punição, pois ninguém pode ser responsabilizado por planejamento no Brasil. Seria necessário que as alterações fossem feitas na galeria para que o crime fosse cometido. Isso de acordo com a legislação. Só que de acordo com o ministro Alexandre de Moraes e sua atuação no inquérito do suposto golpe, até mesmo uma ideia que passou pela cabeça de alguém pode justificar uma prisão ou condenação. E aí, o que deve valer para esse caso? A você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.